Você tem dúvidas se pode ou não tomar whey? E se pode, quando tomar? Qual é a quantidade correta? E se corredor pode ou não? Os seus problemas acabaram. Porque agora vamos falar tudo sobre whey e corrida de rua. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e dá o seu like pesadão. Roda a vinheta! E para nos ajudar nessas dúvidas e nesses problemas com whey e corrida de rua, nós temos aqui um convidado super especial, o grande Jafé. Fala, irmão! Fala, Julião! Cara, muito obrigado aí. Prazer enorme aí estar gravando aí mais uma vez com vocês aí do Corrida na Veia e vamos tirar as dúvidas do pessoal aí com whey protein hoje. Exatamente. E a primeira dúvida, quem deve ou quem pode tomar whey protein? Julião, eu acho que assim, isso é um grande também tabu, né, entre as pessoas. Olham para o suplemento e acham que o suplemento ele foi só criado para atletas, tá? E o whey protein nada mais é do que um complemento proteico para todo mundo, tá? Então, a proteína você pode utilizar para diferentes tipos, né, de objetivos, tá? Então, exemplo, um senhor de idade com 80 anos que está perdendo massa muscular, ele pode usar proteína. Uma criança em fase de crescimento, ela pode trocar ali aquele sustagem, aquele preparado ali, né, cheio de açúcar que tomam de manhã, por uma proteína batida com leite. Legal. Então, assim, não só o atleta pode consumir o whey protein, mas todo mundo. E aí a gente vai entender, né, aonde vai caber para cada um o uso dessa proteína em relação a quantidades, o tipo da proteína, né, em qual modalidade o atleta está realmente, né, desempenhando, aonde ele vai ter que tomar aquela proteína. Tá? Então, para qual momento do dia ele vai caber? Então, a gente vê muitas pessoas usando proteína, whey protein, depois do treino, né, de corrida, tá? E depois de um treino de corrida, qual que é a nossa maior necessidade, né? A nossa maior carência ali pós um treino de corrida? A gente perde muito o quê? Carboidrato após um treino de corrida. A gente depleta muito glicogênio muscular, que é a forma que o carboidrato, né, é armazenado dentro do músculo. A gente perde muito o carboidrato. Então, num pós-treino, a gente precisa consumir muito mais carboidrato do que proteína de corrida. Já um treino de musculação, a gente tem o quê? Uma quebra muito maior de fibras musculares e aí a gente precisa sim colocar mais proteína do que carboidrato num pós-treino de força, tá? Então vai depender muito do objetivo de cada treino. Tem alguma contraindicação sobre, vamos supor, quem tem esse tipo de problema não pode tomar whey ou não existe uma contraindicação? Olha, Júlio, existem milhares de estudos, tá? O whey protein é um dos suplementos mais estudados juntamente com a creatina aí no mercado e não existe uma contraindicação do uso da proteína. A gente sempre vai ter que usar isso de forma, né, orientada, mas não existe contraindicação. Quais são as vantagens do whey para um corredor? O que realmente a gente faz quando utiliza a proteína? A gente tenta reparar a perda de fibras musculares. Quando a gente está num pós-treino, a gente entra em catabolismo muito grande e a gente precisa, né, catabolismo é a perda ali, né, de massa, de fibra muscular. Então a gente precisa reparar aquilo para interromper essa perda que o organismo está tendo após o exercício físico. E a proteína ela ajuda nessa reparação. Então, para um corredor é importante a gente colocar a proteína ao longo do dia, né? Distribuir ela melhor ao longo do dia. Então, exemplo, colocar no meio da manhã, colocar no meio da tarde, porque por estudos a gente já percebe que a proteína fracionada ao longo do dia, ela tem um maior desempenho no nosso organismo na questão de absorção, né, e de reparação. A proteína é só no período de base ou ela entra durante toda a periodização, que é todo o planejamento? Se você não sabe periodização, é um planejamento do seu treinamento. A proteína ela pode entrar durante todo o planejamento do corredor. Então você pode usar no período de base, no período de força, no período de mais intensidade, de maior volume, enfim, em qualquer período. Porém, você vai ter que adequar a quantidade dessa proteína em cada período. Existem períodos que nem no de força que a gente aumenta um pouco mais a dose diária da proteína
E alguns outros períodos onde a gente não precisa focar tanto num ganho de massa muscular e só realmente de manutenção de massas, a gente vai consumir um pouco menos. Você falou sobre essa questão de quantidade de proteína. Eu lembro lá, eu com meus 18 anos, pegava ferro e tal, queria ficar boladinho. Eu costumava colocar muita proteína na coqueteleira, colocava vários assim, e eu lembro que começava a estourar algumas espinhas no meu corpo e tal. Por que isso acontecia assim? Então, Julião, eu acho que essa questão da quantidade, né, é uma coisa até que a gente pensava, né, quando eu era menor, ali, na fase que a gente começa a treinar, sem muita orientação, que a gente acha que quanto mais, melhor. E não necessariamente é assim, mesmo porque a gente tem um pool, uma reserva de proteína pequena no nosso organismo, diferente da gordura, que quanto mais gordura você come, mais gordura você armazena. Proteína é diferente. Sim. A gente tem uma reserva pequena. Então, se a gente tomar muita proteína de uma vez só, a gente vai desperdiçar aquilo. Entendi. Então, aquele excesso ainda é pior de tudo. Aquele excesso de proteína que você está jogando para dentro vai armazenar como forma de gordura no nosso corpo. Então, a gente tem que consumir em várias vezes ao dia, né, em doses menores. E essa questão da espinha, ela é muito particular. Eu vejo também no mercado proteínas isoladas, proteínas concentradas, morfadas, transformadas. Cara, o que significa isso? Então, Julião, existe sim, né, uma certa diferença entre as proteínas, tá? As principais ali que a gente tem é a isolada, a concentrada e a hidrolisada. Entre a isolada e a hidrolisada, a diferença é muito pequena, tá? Em relação à questão de absorção. Então, na hidrolisada a gente tem uma absorção um pouco mais rápida, mas não necessariamente algo muito rápido, que isso vai impactar em você ter que comprar um suplemento hidrolisado que é mais caro, e às vezes você não vai ter benefício nenhum com aquilo. A hidrolisada ela é já mais pré-digerida. A isolada também tem uma absorção bastante rápida, e a diferença é que as duas têm muito pouco ou às vezes nada de carboidrato na sua composição. Já a proteína concentrada, ela é uma proteína misturada, né? Ela tem a proteína isolada, ela tem a proteína concentrada, que a gente chama de blend proteico, né? Que é a mistura de proteínas. E normalmente essas concentradas tem uma concentração um pouco maior de carboidrato na sua composição. Falando em refeição, ela substitui uma refeição, sei lá, um almoço, um jantar, um café da manhã? Isso é uma coisa que muita gente vem, eu posso trocar o meu jantar por uma dose de whey protein? Não pode, tá? Principalmente quando essa proteína ela é basicamente só isolada ou hidrolisada, que não tem basicamente nada de carboidrato, quantidade mínima de gordura. Então você só vai estar colocando um substrato energético, então só a proteína ali. Então você não vai conseguir compor naquela refeição todos os macronutrientes que você precisa. Você pode substituir um lanche intermediário por uma dose de whey. Então, exemplo, coloquei ali num lanche intermediário uma dose de proteína junto com uma fruta. Legal, dá para colocar, não precisa ter um alimento ali. Mas colocar, substituindo o almoço, substituindo um jantar, isso não é legal. Mesmo se você estiver dentro de uma dieta de emagrecimento. Em falar em dieta de emagrecimento, para quem quer ganhar volume muscular, o whey ajuda então a ganhar volume muscular. Ele ajuda a ganhar volume muscular e ajuda no emagrecimento. Ah, é? Ajuda. Ele ajuda. Porque o que acontece? A proteína, ela gera saciedade. Então, se você colocar ali uma proteína no meio da tarde, você consegue gerar um pouco mais de saciedade, tá colocando um alimento proteico, então aumentando a oferta, né, proteica diária, e aí você vai chegar na próxima refeição sem tanta voracidade, aquele negócio de querer comer tudo que vê pela frente. Então você consegue trabalhar melhor isso, além de dietas mais hiperproteicas serem mais metabolicamente mais ativas, né? Elas aceleram mais o metabolismo, então ajudam também na perda de peso. Eu acho que conseguimos aí pegar o macro de dúvidas aí da galera, né? E se tiver mais dúvidas, deixa aqui pra gente que a gente responde. E aproveita, já se inscreva no canal, ativa o sininho e dá o seu like. Jafé, irmão, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, prazer enorme estar com vocês e lembrem-se que qualquer dúvida a gente está aqui para resolver. Exatamente, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Falar em te ajudar, bracinho aqui é Corrida na Veia!